Bom dia, bom dia! Bonjour para vocês nessa terça-feira. Mais uma aula do Macarrão Talk no ar. E eu tô muito feliz, não só porque é terça-feira, mas porque ontem foi dia de Natal. Eu amo Natal, espero que vocês tenham passado um excelente Natal com a família de vocês, enfim, com os amigos, com aquelas pessoas que vocês amam. Espero que tenha tido macarrons aí na mesa de Natal como sobremesa, como aperitivo também, os macarrons agridoce. Quem me acompanha aqui, eu tenho certeza que fez macarrons agridoce. Aqui em casa teve macarrão de salmão, teve macarrão de queijo de cabra, teve macarrão de queijo gorgonzola, foi maravilhoso. Comemos isso com champanhe, nossa senhora, é aquela coisa assim que você come rezando. Para quem nem conhece, nem sabe do que eu tô falando, gente, macarrão agridoce é uma experiência assim única. Você precisa pelo menos uma vez na vida provar isso. E para você que nunca esteve aqui conosco no Macarrão Talk, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Comecei a falar aqui, nem me apresentei, então deixa eu me apresentar aqui rapidinho. Eu sou a Priscila Catapã, sou especialista em macarrons e em confeitaria francesa. Tô vestida assim, toda de blusa de frio, enquanto eu sei que você tá aí agoniada de me ver vestida desse jeito, principalmente para vocês que estão aí no Brasil, porque para vocês aí é verão. Para mim, aqui na França, que é onde eu moro, é inverno, então é normal, tá, gente? É absolutamente normal. Tô aqui, tô de pantufinha enquanto tô fazendo essa aula para vocês. Mas estou aqui, como toda terça-feira, e toda terça a gente está aqui para quê? Para aprender mais um pouquinho, para subir mais um pouquinho no degrau de uma confeitaria com mais conhecimento. Afinal de contas, confeitaria não é simplesmente vocês pegarem uma receitinha da internet, aplicar, fazer e achar que isso é confeitaria. Não, confeitaria é a gente entender o que a gente está fazendo, entender técnica, entender os porquês, entender a função dos ingredientes, entender a físico-química entre os ingredientes, enfim, é isso que nos dá asas para nós podermos criar o que nós quisermos, né? Eu falo assim que a confeitaria artesanal é como se fosse um quadro branco onde cada um pode pintar o que quiser. Acontece que hoje está todo mundo pintando igual, né? Tá todo mundo pegando um pote de Nutella e pintando lá no quadro. E isso não é confeitaria artesanal. Isso daí são aplicadoras de receitas. Isso são confeiteiras amadoras, né? Mas vocês que estão aqui, vocês têm um diferencial, porque vocês estão aqui para aprender. Não estão aqui para perder tempo. Eu menos ainda, não tenho tempo para perder. Eu separo realmente, gente, 1 hora da minha semana para estar aqui com vocês. Eu preparo essas aulas, eu dou tudo que eu tenho para dar aqui para vocês. Então não é simplesmente para cumprir tabela, não. Já estamos há quase 100 semanas aqui, toda semana com conteúdo novo. São conteúdos que vocês me pedem. E a aula de hoje é um conteúdo que vocês me pediram muito, muito, muito mesmo. E hoje a gente vai falar sobre a farinha de amêndoas, que é o ingrediente de base para fazer macarrão. Sem uma farinha boa não tem como fazer macarrão. E vocês vão ouvir muito por aí coisas mirabolantes, né, sobre a questão da farinha de amêndoa, como a farinha de amêndoa não pode estar empelotada, a farinha de amêndoa, que mais que falam? Não pode estar muito oleosa, a farinha de amêndoa a gente tem que secar no forno. Nada disso, gente. Hoje eu vou estar falando para vocês aqui como reconhecer uma farinha de amêndoa que é pura. O que eu tenho visto principalmente no Brasil? Quem mora fora não tem muito esse problema, mas no Brasil, sabe, amo o Brasil, amo os brasileiros, eu mesma nasci no Brasil. Moro aqui na França já há muitos anos, né? Sou brasileira, sou francesa. E a gente sabe que no Brasil a gente tem uma coisa que se chama jeitinho brasileiro.
E o problema do jeitinho brasileiro é que brasileiro dá jeitinho para tudo, até para coisa ruim, para enganar o próprio brasileiro. Isso é doido, né? Brasileiro que inventa uma maneira de enganar o brasileiro, sabe? É uma coisa assim que não entra na minha cabeça, mas enfim. E o que eu tenho notado nesses últimos anos aí no mercado brasileiro em relação aos macarrons? Bom, primeiro ponto, né? Eu sempre trago esse ponto aqui para vocês que me acompanham, é a qualidade do doce que está sendo vendido no Brasil, né? Muitos brasileiros, né, que fazem macarrão, eu vou colocar bem entre aspas macarrão, porque para mim não é macarrão, aquele biscoito seco, quase sem recheio, ou quando tem recheio não tem sabor de nada, aquilo não é macarrão. Existem hoje no mercado algumas pré-misturas para macarrão, e se você olhar a composição, você cai duro para trás, né? Tem tudo ali dentro, menos farinha de amêndoa. Então tem pessoas que hoje estão vendendo biscoitos tipo macarrão como macarrão, enganando a população que não conhece esse doce, tá? Para quem não sabe, macarrão tradicional original francês, ele é feito com farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas que tem um sabor muito sutil, né? Que deixa esse sabor agradável na boca, um sabor equilibrado com o recheio. Enfim, no Brasil a gente está encontrando aqueles macarrons que não são macarrons, que estão recheados com brigadeiro ou com excesso de pasta saborizante, muitas vezes até sem sabor, né? Já aconteceu comigo de comprar macarrão de pistache e eu não fazia ideia que eu estava mordendo macarrão de pistache porque tinha sabor de tudo, menos de pistache. Pois enfim, acontece que com todos esses anos aí trabalhando com o mercado brasileiro, principalmente fazendo mentorias online, porque eu dou mentorias online, mentorias individuais, e já aconteceu diversas vezes durante uma mentoria online, né? Eu peço para o aluno separar todos os ingredientes, pesar, para no dia a gente só fazer a receita. E aí, quando o aluno fala, olha, Pri, comprei uma farinha aqui no empório, aqui do lado de casa, aqui no armazém, será que é boa? Eu falo, ó, é difícil a gente só bater o olho na farinha e saber se ela tá boa ou não. Só de olhar, né? O que a gente vai observar numa farinha quando a gente vai comprar? É claro que a gente vai procurar aquela farinha que tá mais fininha, né? Para deixar o nosso macarrão mais lisinho. É claro que a gente vai procurar aquela farinha mais amareladinha, né? Para ter certeza que aquilo ali é farinha de amêndoas pura. E aí é que tá o X da questão. Às vezes os alunos, eles vêm para mim todo feliz. E aí eles falam, Pri, olha, comprei uma farinha branquinha, bem legal, bem fininha e com um preço assim, metade do preço do que a gente encontra por aí. E aí a pessoa acha que tá ganhando com isso, né? Aí eu falo, barato sai caro, vamos dar uma olhada nisso aí. Aí faz a receita, na receita não dá certo, enfim. E o que eu notei, pessoal? Notei que no mercado brasileiro, o que está acontecendo com muita frequência, vocês que estão no Brasil precisam tomar cuidado, é que estão adulterando farinha de amêndoa para baratear o produto. Então, o que eles estão fazendo com a farinha? Eles estão adicionando amido. A famosa maisena. Estão misturando amido dentro da farinha de amêndoas. Uma farinha de amêndoas, para vocês terem ideia, a gente está no final do ano de 2023, talvez você esteja me assistindo aqui em 2030, tá? Mas em 2023, o preço do quilo da farinha de amêndoa para fazer macarrão custa em média R$100 o quilo. Entre 80 e 100 reais o quilo, mais ou menos ali, de uma farinha boa. Então, um aluno que vem para mim e fala, Pri, paguei 50 reais o quilo, olha, eu desconfio muito. Então, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês, na prática, como fazer, como verificar se a farinha de amêndoas que você comprou é pura ou não.
Eu não tenho nada contra comprar as farinhas nos empórios, tá, gente? Nos armazéns, né? Na casa de produto natural. Tem gente que tem muita dificuldade de comprar produtos pela internet, né? Pelas questões da entrega e tal. Então a pessoa prefere comprar, né? Nas lojas onde tem acesso. O primeiro ponto que eu falo assim para os alunos: não compra 1 quilo, não compra meio quilo, compra ali uma quantidade pequenininha para você fazer 1, 2 receitas no máximo. Por quê? Porque é só testando, é só sentindo a massa, só vendo que a gente sabe realmente se uma farinha tá boa ou não para fazer macarrão. E é só o método de macarrons feitos com merengue italiano que permite isso. Merengue francês não permite isso, merengue suíço não permite isso, porque os processos da receita são diferentes, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, tenho diversos vídeos, diversas aulas onde eu falo sobre isso, né? Sobre a questão de como reconhecer a farinha de amêndoa, se ela tá boa ou não numa receita. Eu falo por que trabalhar com merengue italiano e não com os outros merengues, tá? Mas não é aqui a questão da aula de hoje. A questão da aula de hoje aqui, eu vou mostrar para vocês na prática como verificar se a farinha que vocês estão comprando aí é boa ou não. Se vocês não estão comprando gato por lebre, lebre por gato, enfim, tá? Então aqui, pessoal, antes de eu mostrar para vocês, quero saber se já aconteceu com alguns de vocês aqui de comprar uma farinha muito barata e dar muito ruim. Dá muito ruim. Tem até alguns alunos que me falam assim: Pri, fui fazer uma receita de macarrão, quanto mais eu macarronava, quanto mais eu mexia a massa, mais dura ela ficava. Provavelmente tinha amido lá dentro, tá? Você pagou por amido e não por farinha de amêndoa. Bom, pessoal, eu tô com 2 amostras de farinha de amêndoas aqui. Eu acho que vocês não vão conseguir ver direitinho, mas, ó, a cor natural, vou tentar mostrar. Acho que eu vou conseguir mostrar um pouquinho aqui, ó. Essa farinha aqui, ó, essa que eu tô levantando, essa é uma farinha pura. Vocês estão vendo que ela é amareladinha? Amareladinha, ó. Fininha. Essa daqui é uma farinha pura. E essa daqui também é uma farinha amareladinha. Vocês estão vendo que não é branquinha, branquinha. Também é uma farinha fininha, tá? Então, olhando assim, eu não desconfiaria muito, né? Olhando para as duas assim, ó, não tem muita diferença. Hoje eu já consigo perceber a diferença, ó, vocês estão vendo? Hoje eu já consigo perceber a diferença porque faz anos, faz quase 10 anos que eu trabalho com macarrão. Então eu consigo ter essa percepção. Mas e quem tá começando agora? Que não faz nem ideia do que é o sabor de uma farinha de amêndoa, né? Nunca comeu uma amêndoa na vida. Aí aqui tá o X da questão. Então, pessoal, para vocês fazerem o teste da farinha para ver se a farinha é pura ou não, vocês vão precisar de 2 coisas bem simples, tá? Vocês vão precisar de água. Eu vou colocar um pouco de água em cada copo, tá? Coloquei aqui, ó, menos da metadinha, ó. Vou fazer isso no outro também, tá? Água da torneira aqui que eu coloquei. Dentro dessa água, a gente vai colocar iodo. Pri, o que é iodo? Aquele iodo que a gente compra na farmácia para limpar ferida, machucado, tá? Iodo de farmácia. Compra o iodo lá, é super barato. E você vai colocar um pouco de iodo, mais ou menos ali uma colherzinha de chá de iodo, tá? Vou colocar aqui umas gotinhas.
Aqui também vou colocar algumas gotinhas. Tá? Mais ou menos ali uma colher de chá. Vou misturar aqui, cada um. Parece um chazinho, ó, gente. Vocês estão pensando que eu vou tomar chá com vocês? Só que não. Ó, pessoal, aqui na minha mão direita, eu tenho a farinha pura. O que eu vou fazer agora? Vou colocar mais ou menos uma colher, 2 colherzinhas, ó, de chá dessa farinha pura aqui dentro do iodo. Estão vendo que a farinha até desceu aqui para baixo, ó. Agora eu vou colocar essa farinha que tá adulterada aqui dentro. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vou mexer aqui. Aquele chá, aquela cor de chá virou cor de café. Olhem a diferença. Olhem isso, gente. Olhem a diferença de cor quando você tem uma farinha pura, aqui, ó, pura. A cor do iodo se mantém, ela fica laranja. E aqui eu tenho a farinha de amêndoa adulterada, que contém amido de milho, e a cor ficou assim, ó, quase que preta, marrom, meio roxa, ficou uma cor horrível. Por que que isso acontece? Por que que nós temos essa diferença de cores aqui nesse teste com o iodo? Porque o iodo ele vai reagir quimicamente com o amido. Então, esse teste aqui é uma forma de você saber se a sua farinha está adulterada ou não. E se estiver, você está em todo o direito de voltar lá nessa loja e mostrar para a pessoa, para o vendedor, que ele pagou por um produto que não correspondia ao que estava dizendo na embalagem. Então, se você comprar uma farinha de amêndoa, onde está escrito lá na lista de ingredientes 100% farinha de amêndoa, e acontecer isso, devolve. Devolve, porque isso é caso de PROCON. Isso é enganação de cliente. E olha, gente, isso daqui é mais comum do que vocês imaginam, tá? Esse tipo de coisa acontecer é muito mais comum do que vocês imaginam. Então, vai lá na farmácia, o iodo custa bem baratinho, aproveita e já guarda aí na sua farmácia de casa e faz esse teste aqui, tá? Recapitulando, Pri, como é que você fez esse teste? Cheguei agora na aula. Eu só coloquei um pouco de água aqui no copo, coloquei mais ou menos uma colher de chá de iodo e coloquei um pouquinho de farinha de amêndoa aqui dentro. Na hora, nós tivemos essa cor horrível dessa farinha adulterada, por quê? Porque contém amido de milho, tá? Então, pessoal, fiquem atentos, tá? Nem sempre o barato é aquilo que é melhor. Ao contrário, né? A mãe de vocês já dizia que barato sai caro. E é verdade, o barato sai caro. E isso vai se influenciar na qualidade dos macarrões de vocês, na qualidade do produto, na qualidade da textura, tá? Com certeza. Então, você tá pagando ali por um produto que não é 100% puro e que vai alterar o sabor e a textura do seu produto final. Então, tomem cuidado em relação a isso, gente. Esqueçam todas essas outras questões, né? Sobre a farinha de amêndoas, sobre... não pode estar empelotada, quando passar a farinha de amêndoas assim entre os dedos não pode estar oleosa. É claro que vai estar oleosa, gente, ó. Vocês não estão sentindo aqui, mas a minha farinha de amêndoa aqui, os meus dedos, eles ficam oleosos. E isso é absolutamente normal. Por que que é normal? Porque é uma oleaginosa.
Oleaginosa contém naturalmente óleo. E a gente precisa desse óleo numa receita de macarrão, desse óleo natural, tá? Então fujam desses mitos sem explicação que falam para vocês que a farinha tem que estar seca. Não, a farinha não precisa estar seca. Ao contrário, eu vejo muito mais alunos, muito mais gente tendo problema com farinha extremamente seca do que farinha oleosa. Uma farinha seca, ela é muito pior do que uma farinha oleosa. Porque a farinha oleosa você consegue corrigir muito fácil trabalhando ali nas proporções da receita, tá? Para quem é meu aluno, minha aluna sabe do que eu tô falando. Mas uma farinha seca é bem mais complicado, mas dá para salvar também, tá? Então não precisa levar para o forno para tirar a oleosidade, até porque a oleosidade não vai sair no forno. Ao contrário, tá? Ao contrário, essa oleosidade ela vai sair da farinha de amêndoa e vai deixá-la ainda mais exposta, tá? Mas essa oleosidade ela não vai evaporar, porque o óleo não evapora com o calor, pelo menos não com o calor do forno, tá? Em termos de umidade, de água, assim, a farinha de amêndoa contém tão pouquinha água que não precisa nem se preocupar com isso, são 3 a 4%, então isso não vai influenciar em absolutamente nada uma receita. Meus alunos não secam farinha de amêndoa, eu nunca sequei farinha de amêndoa. E, gente, fala sério, né? Vocês acham mesmo que empresas que trabalham com milhares de macarrons por dia, produções de milhares de unidades, vocês acham que eles vão secar a farinha de amêndoa? É óbvio que não, né? Então, isso daí é confeitaria amadora total, é para quem não sabe o que está falando, é para quem repete informação que vê na internet sem fundamento nenhum, então tomem cuidado, tá? Os fundamentos de uma confeitaria de qualidade é você entender o que você está fazendo. Por isso que eu falo para vocês que conhecimento liberta, né? A gente se liberta de todos esses mitos e a gente fica olhando assim, ó, o pessoal falando umas besteiras na internet e a gente pensa assim, que bom que eu me libertei de tudo isso, porque eu também pensava muita besteira quando eu comecei a trabalhar com confeitaria, mas eu só entendi que eu ia passar para outro nível, para outro patamar e ir rumo à direção da excelência se eu entendesse, se eu estudasse, se eu investisse no conhecimento. Então, é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Aula curta e grossa, né? A aula foi rápida hoje, mas eu acho que foi uma aula assim de utilidade pública, né? Essa aula de hoje aqui é para vocês que estão no Brasil aí ficarem muito atentos com a questão dos ingredientes baratos. Fiquem atentos mesmo, porque isso acontece. Eu tenho muita experiência com um aluno que já teve problema com isso, então espero que vocês tenham gostado de eu ter mostrado esse teste aqui. Já falei diversas vezes na internet sobre esse teste, mas é a primeira vez que eu faço ele com vocês. Para vocês que curtiram, não esqueçam de deixar como forma de agradecimento aqui embaixo do vídeo um like. Isso me ajuda a distribuir esse vídeo aqui para mais pessoas. Isso ajuda outras pessoas a ficarem atentas, né, a essa questão que a gente abordou aqui na aula de hoje, porque eu acho que essas questões de utilidade pública a gente precisa transmitir para o máximo de pessoas para evitar que outras pessoas sejam enganadas. Tá bem? Então, é isso, minha gente. Vamos aproveitar agora da nossa terça-feira. E falando de aproveitar a terça-feira, hoje é terça, amanhã é quarta, né? Lógico que amanhã é quarta. E quarta-feira é dia de live lá no Instagram. Nossa, eu ia falar no YouTube, a gente tá no YouTube. Lá no Instagram, às 10 da manhã, tá? Então, eu vejo vocês amanhã às 10 horas para a gente bater papo sobre macarrão, sobre confeitaria. Se tem alguma coisa que não ficou clara na aula de hoje, vem bater o papo comigo amanhã. Amanhã também a gente fala sobre conhecimento. É claro, não é só para bater papo não. A gente bate papo para dar uma risada, mas tem muito conhecimento. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo aqui, porque toda semana tem vídeo novo, tem conteúdo sólido, profundo, para você se diferenciar na confeitaria.
Um beijo grande para todos vocês, obrigada pela companhia e a gente se vê aqui no mesmo horário, no mesmo canal, para o nosso Macarrão Talk da semana que vem. Beijo, bisu, bisu, tchau, tchau!